Tô até sem voz. Então, eu queria conversar um pouco hoje com vocês sobre como tem ficado essa jornada de leitura de um livro por semana. E até porque quem tá acompanhando, assim, na hora que tá acontecendo, estranhou um pouco, né? Por que não saiu mais vídeos e tal, né? Eu tô lendo aqui, tô conversando com vocês aqui depois do devocional e uma conversa rápida. Não vai ter muita edição esse vídeo. Então, eu quero ser rápida aqui, antes que a Valentina acorde. Mas o que acontece? Queria falar sobre umas curiosidades de como que é essa tentativa de ler, de como que tem sido tudo que eu tenho aprendido até agora, né? Agora a gente tá no mês 4, meu Deus. Então já são, nossa, não contabilizei assim certinho. Eu tô sem o livro aqui, o meu caderno de anotação tá no quarto. Mas, deixa eu ver, são mais de 20 livros já. Então o que acontece? Uma das coisas que eu tenho aprendido lendo os livros do Jordan Raynor, assim que fala. Que eu li o Maestria, o Chamados para Criar e o Redimindo Seu Tempo. É que uma coisa muito forte, assim, sobre o sentido de vida e o propósito do trabalho, da existência, assim, tomou uma proporção devida, né? Mas muito maior do que a gente tem hoje em dia, né? Então, daquela vida devocional mesmo, de dedicação e das coisas feitas mais intencionalmente. E o quão problemático é a gente fazer as coisas sem intencionalidade. É como se a gente estivesse vivendo um dia depois do outro, simplesmente, entre aspas, né? Porque não é simples, mas pra poder sobreviver, né? Tipo, vai pagar conta, arruma casa, daí lava roupa pra sujar de novo, aquela coisa, sabe? Então, eu percebi que o Jordan quer trazer pra gente aqui uma ideia de como que a gente poderia, como a gente deveria viver e como a gente deveria se comprometer. Eu lembro que tem um dos livros, ele vai dizer assim, acho que é no Redimindo Seu Tempo, porque ele escreve muito parecido as coisas, né? Por exemplo, assim, ó, ele escreve geralmente, ele conta uma história e apresenta um conceito dessa história. Então, todas as ideias que ele vai apresentar, as teses que ele vai apresentar pra gente ali, as doutrinas bíblicas e tal, ele usa histórias, que ele tem um podcast, né, pra corroborar. Tem uma pessoa que eu comecei a ler agora, e eu não li muito ainda, porque é um livro que não vai entrar, acho que no desafio, ele é muito grande pra ler em uma semana, não tem como, e ele é gostoso de ler devagarinho, assim, que é Ferramentas de Titãs. Lendo bastante livro de desenvolvimento pessoal, inclusive, assim, ó, eu quero dizer pra vocês que o Jordan, eu tenho que trazer um vídeo só sobre o Jordan, ele junta muitos livros desse de trabalho com uma perspectiva de uma cosmovisão cristã. Então melhora muito, porque o que eu vejo de gente muito inteligente, que eu tenho como referência, inclusive no meu convívio social, que lê livros de desenvolvimento pessoal no trabalho, né? E assimila conceitos assim, mais gerais, sem cosmovisão, como totalmente verdade. E o que acontece é que a gente, claro que deve estudar e ler, eu mesmo indico e leio bastante. Sempre como quem come um peixe, eu nunca me esqueci de que um professor falou sobre isso, o Júnior, ele é um professor de teologia. Ele falou assim, olha, são coisas que a gente tem que comer, às vezes, esses livros como peixe. A gente tem que comer aquela carne boa, né, gostosa, mas sempre cuidando dos espinhos, porque elas não estão baseadas na nossa única verdade. Isso eu comecei a aprender, depois eu comecei a estudar sobre educação mesmo de filhos, porque fiquei muito preocupada com a educação das meninas. Como a gente se ilude achando que uma criança, né, pode entender o mundo, a biologia, a matemática e o português, sua língua nativa, qualquer aspecto do mundo, como geografia, história, né, do ser humano, sem uma perspectiva cristã e realmente ser verdade. Tipo assim, como que tu vai aprender alguma coisa que tem um fundo de verdade, que tu precisa crer tão bem aquela coisa que sem aceitar a verdade máxima dela. Então tu pode ter até um conhecimento muito profundo, mas ele não vai ser completo nem verdadeiro. Ele corre muitos riscos de entrar em muitas ideologias. Isso é um erro que as pessoas têm cometido muito hoje em dia. Eles acham que assim, ó, não, educação dos filhos, né, é uma coisa, assim, educação no sentido educacional de português, geografia e tal, e evangelho, cosmovisão cristã é outra. Só que, concordo, a educação cristã, ela no sentido de, eu concordo no sentido de que ela é devotada aos pais, né? E é verdade isso tem que ser preservado. Entretanto, eu não tenho como separar, né? Qualquer pessoa que vai tentar ensinar
história pro teu filho, ele vai ensinar a partir de uma cosmovisão, de uma perspectiva do universo, da história, toda baseada naquela cosmovisão que ela tem. Então, é muito inocente da nossa parte achar que alguém vai ser imparcial, até porque não existe como. Tu tem que partir de um princípio, de uma cosmovisão, de uma ideologia para poder ensinar uma pessoa. Tá entendendo? Então, como que alguém que não é comprometido puramente com a verdade e que não tem nenhuma intenção por trás ali, como que não vai ter nenhuma intenção? A intenção da pessoa é educar aquela pessoa. E se ela acredita que a verdade dela é a verdade correta, ela vai educar dentro daquela ideologia. Tá? Então, isso é uma das coisas que eu aprendi bastante. Então, quando eu comecei a pensar mais nessa questão do trabalho, eu, graças a Deus, encontrei o Jordan. E o Jordan fala muito sobre como a gente precisa enxergar essas verdades do trabalho, né, dessas pessoas. Ele traz muitos livros. Mas aplicar a visão do reino. E a visão do reino é muito confrontadora. O livro fala que o evangelho é muito desafiador. Porque ele propõe para nós coisas que a gente só pode cumprir se tiver ajuda do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então não são coisas que o ser humano tem como natural e que a gente possa cumprir naturalmente. Porque são coisas que vão além do nossa compreensão, do nosso entendimento, mas principalmente da nossa capacidade enquanto pecadores. Né? De viver uma vida 100% devota a Deus, com um propósito principal, primeiro para Deus, depois do próximo. É muito difícil, né? Nós somos egoístas, somos pecadores por natureza. Ninguém nasce bom e é corrompido depois. Nós nascemos mal e fazemos mal. E se há algo de bom na nossa vida é obra de Deus. Então, esses livros às vezes trazem algumas verdades muito corrompidas, né, do mundo. Então é muito legal que o Jordan pega todos esses livros e vai citando algumas coisas e até corrigindo algumas coisas dentro da cosmovisão, né? Não, nada assim, tipo, isso aqui tá errado. Não, ele vai dizer assim, ó, dentro da cosmovisão cristã, né? Esse eu tô parafraseando. Eu gostei dessa parte aqui, mas eu identifico que eu aplico desta forma na nossa cosmovisão. Isso é muito bom. E ele usa esse método do Tim Ferriss, acho que é Tim Ferriss, que escreveu Fermas de Titãs, né? Ele pega todo aqueles podcasts e faz um livro sobre essas coisas. No caso, o Ferramentas de Titãs são vários podcasts, né? E depois criou um livro que é o que todo mundo lê, geralmente dele, que é Trabalho 4 horas por semana. Porque ele pega todos esses conhecimentos e aplica lá. Então são todas ideias, é bem parecido com o jeito que pelo menos pelo pouco que eu percebi ali do Jordan. E tem sido muito bom, porque o Jordan fala assim, eu tava até citando, né? Ó, passou 3 minutos, eu tava tentando citar uma frase do livro do Redimindo Seu Tempo, que diz assim, que o Martin Luther King diz que nós temos o dever moral de parar para pensar nas coisas que a gente tem, nas nossas obrigações, né? A gente não pode só tomar decisões baseadas no fluxo que a demanda tem. A gente tem a obrigação moral de parar, pensar e tomar atitudes, tomar decisões com racionalidade e pensar com profundidade nas coisas. A gente não pode só levar a vida e ir resolvendo as demandas sem ter profundidade. Isso é um dever moral nosso. E logo depois, né, continuando a leitura, eu já não lembro se é... Acho que é desse mesmo livro que ele vai citar o Carson, que é um dos grandes tradutores da Bíblia ali. Não tradutores, não. Desculpa, ele é um grande... Ele interpreta bem. Eu não consigo falar a palavra aqui, gente. Depois eu vou falar sobre o que tá acontecendo com a minha mente agora. Essa questão aqui. Até uma hora eu queria trazer a Vi, que é uma psicóloga ali da igreja. Tá estudando psicologia sobre isso, que é interessante o que tá acontecendo com o meu cérebro. Ele diz que nós temos o dever moral de descansar, né? De se preocupar com o nosso descanso para poder trabalhar bem. Então, eu comecei a perceber que nós incidimos em muitos pecados na nossa vida que não são levados a sério, né, pela gente, como o de não confiar em Deus para o descanso, de não separar uma hora para isso, de assumir, entender, reconhecer e viver a partir da perspectiva de que nós somos pecadores ilimitados e não conseguiremos, né, fazer todas as coisas que nós gostaríamos ou até deveríamos fazer. Então, a gente precisa se organizar, a gente precisa priorizar. Então, eu comecei a perceber que eu tava assim, gente, eu tô vivendo muito assim, né? As coisas sem muito propósito. E isso diminui a minha produtividade e diminui também a minha assertividade nas coisas. E eu percebi que conforme essas leituras foram acontecendo, alguns efeitos colaterais da leitura no meu cérebro estão acontecendo. Então, o que aconteceu? Essa semana a gente tá em umas fases muito decisivas da vida, né? Não tá naquela fase, a gente fez 17 anos de casado agora, minha família aqui.
de quase 18 anos de casado. Então a gente tá naquelas coisas de, né, trabalho, mudança, estudo, né, planejamento, de replanejamento de rotas, decisões importantes, tentando priorizar as coisas agora que a gente entende que são boas e que antes a gente não entendia. E no meio de tudo isso aconteceram muitos problemas, assim, tipo assim, pra se resolver e que são difíceis. E eu penso assim, eu tava pensando esses dias que eu tava num evento conversando como as pessoas minimizam a importância. Porque assim, é muito fácil tu chegar lá e tu dar um dinheiro, tá? Não é fácil, mas é muito mais fácil do que tu ocupar o teu tempo. Eu lembro quando a gente era criança, a minha mãe era professora de escola bíblica. Lá em casa tinha uma escolinha, né? Um núcleo de escolinha bíblica. E eu lembro que acabava assim, vira e mexe, acabava a escolinha. Minha mãe dizia, vai lá e pega uma moeda. Naquela época a gente conseguia comprar pão e leite com uma moeda, né? E compra um leite. E aí eu ia lá e comprava o leite. Atravessava a rua e comprava o leite. Eu lembro assim que eu nunca esqueço que eles empacotavam o leite bem direitinho, né? Ficava empacotadinho naquele saco de leite. E eu trazia e a mãe dava pra uma criança levar. Geralmente era a mesma criança. Eu conheço essa criança até hoje. De vista, né? E eu lembro que um dia eu perguntei, mãe, por que a senhora dá pra ela isso daí? Porque na minha cabeça de criança eu entendia o porquê, né? A senhora sabe que ela precisa. E a mãe disse assim, não, mas eu sei que a mãe dela passa dificuldade, sei que ela trabalha bastante e nem sempre, né, é suficiente. Então, quando Deus me toca ali, eu procuro ser sensível e ajudar, mesmo que ela não me peça. Porque se ela não está precisando, é menos uma coisa que ela vai ter pra comprar no dia. E eu fiquei pensando naquilo, assim, que muitas vezes a gente espera que Deus toque na gente e a gente acha que a gente só pode ajudar aquelas pessoas com dinheiro, né? Tipo assim, eu vou lá, eu fico assim louco, assim, assim, eu gostaria de ajudar mais pessoas, que gostaria de fazer coisas pelas pessoas que eu, né, que eu gosto, que eu amo. Queria ter mais possibilidades de também de servir, assim, a minha família e tal. E aí eu percebi nesses dias conversando, eu fui tão abençoada por umas mães, assim, e que me auxiliaram com relação ao entendimento dos estudos, de como aplicar, de qual material usar. Que as pessoas não têm noção do valor que tem a pessoa conversar sobre seus conhecimentos e te explicar as coisas. Que tu não consegue aprender. Porque assim, ó, por mais que tu estude, eu sei que tem coisas em livros que eu ainda não entendo como que funciona, sabe? Tipo, eu não sei quais aqueles símbolos, porque e são coisas tão bobas que eu sei que se eu perguntar, a pessoa vai dizer, como é que tu não sabe o que significa esse símbolo aqui no livro? Mas são coisas que tu não tem, assim, ó, tu não tem como. Quem é a pessoa? Agora eu não vou lembrar, eu lembro que eu tava vendo, eu acho que é o Milagre da Manhã. Que ele fala, tava ouvindo esse livro, né? Ele fala que, se eu não me engano, é Abraham Lincoln. Agora eu não quero mentir pra vocês. Mas ele tinha um clube onde os homens se reuniam e todos eles, cada um lia um livro. Então eles tinham algumas sessões ali. Só pra vocês entenderem assim, essa ideia do valor do conhecimento e de tu conversar e de tu dividir o teu conhecimento com outras pessoas, tá? De tu servir com isso. Eles pegavam os livros e liam. Então, cada um lia um livro. Eles não estavam lendo os mesmos livros. E lá eles apresentavam toda a ideia daquele livro, o que eles tiraram de melhor daquele livro, o porquê ler aquele livro, o quanto foi bom, o quanto foi ruim, se valia a pena ou não. Então, já tinha uma curadoria ali. Já podia anotar e já saber, esse livro é isso, aquilo. São as percepções dessa pessoa. Hoje a gente tem o YouTube, né? Então, a gente minimiza o valor, né? Eu mesmo penso, nossa, mas eu só trago aqui uma perspectiva de alguém comum tentando ler muitas coisas e não entendo, né? Às vezes eu não quero trazer com medo de errar. Mas olha como é importante isso. Outra coisa que ele fazia. Ele pedia para que tu contasse uma história de alguma vivência tua, ou de sucesso, ou de insucesso, para que as pessoas não viessem cometer aquele erro e como tu contornou aquele erro, ou então quais as dúvidas que tu tem para contornar aquele erro, a fim de que mostrar soluções, conseguir soluções entre eles dos problemas, até de indicações, né? Por exemplo, uma pessoa estava com problemas financeiros, não sabia como resolver uma questão de imposto. E botava aquilo que ele estava lidando com aquilo ali na empresa. Daqui a pouco tinha uma pessoa especialista em impostos lá no grupo e dizia, não, cara, isso aí eu posso te ajudar. Consigo fazer, ou né, cobro tanto, ou te dou uma curadoria e se tu precisar de algo mais. Então eles, entendeu? Conseguiam se auxiliar mutuamente e dividir uma quantidade enorme de conhecimento. Coisas que a gente não tem hoje. Então, assim, as pessoas pensam assim, como é que eu vou ajudar essas pessoas? Não, né, vou doar alguma coisa. Depois da enchente, então, nossa. A gente mesmo pensa nisso, né? Pessoas que passaram pela enchente, que a gente agora pode ajudar. Ou como que a gente poderia auxiliar, o que tá faltando ainda para as pessoas. Mas
o conhecimento que tu tem, que essa pessoa não vai conseguir adquirir da mesma forma, ele é maravilhoso. Ele, assim, as pessoas minimizam o poder, né? Então, eu lembro, assim, que eu tava na reunião pensando que eu quero coletar a maior parte de conhecimento dessas pessoas que eu puder, para poder aplicar na minha vida, nas coisas, nas soluções que eu preciso, ou ajudar outras pessoas em outras soluções. E eu via que as pessoas não tinham noção do tamanho da riqueza que é tu saber, por exemplo, cara, eu não sei nada de investimento. Os poucos livros que eu li sobre finanças são coisas muito rasas. Então, assim, ó, imagina eu jogar com dinheiro que é o dinheiro de toda a minha vida. Vamos dizer assim, vamos imaginar que eu tenho na minha mão o dinheiro de toda a minha vida até agora, que eu juntei. Eu vou jogar com esse dinheiro. Qual que é a importância de eu parar ali e conversar com alguém sobre aquilo e aquela pessoa me dá várias perspectivas. Olha, não tô sobre isso, né? Então, ou educação. A pessoa me dizer tudo que deu e não deu certo pra ela, pra eu, a partir daquela experiência, poder avaliar o que eu posso ser mais assertiva na educação das meninas, na questão, né, educacional, no sentido assim, né, português, matemática, aquela coisa. Livros. Eu tô lendo um monte de livro. Eu preciso ler os livros que são importantes, né? O livro fala bastante sobre isso, né? Focar em ler, porque eu nunca vou conseguir ler tudo. Eu lembro que a primeira impressão que eu tive quando eu comecei a ler, principalmente o Lewis, é que, gente, é um desespero, porque tu nunca vai conseguir saber tudo que tu precisa. Eu falo assim que eu queria o tempo pra ler a Bíblia, estudar ela minuciosamente, porque eu queria saber muito daquilo ali, eu não consigo. E às vezes eu desisto das coisas porque, tipo, eu não consigo ter dedicação total àquilo ali. Quando, na verdade, isso é normal. Quanto mais tu lê e aprende, mais tu percebe que tu é pequeno e tem muita coisa pra aprender. Então, quanto mais tem gente aqui falando de livros, qualquer livro que a pessoa leu, de qualquer percepção que ela teve daquele livro, não como a verdade única absoluta daquele livro, mas, olha, eu entendi isso, talvez tenha entendido errado, mas é isso que eu entendi. Ou alguém chega lá e corrigindo nos comentários, né? Olha, não foi isso aí, mais ou menos, que o livro quis dizer. Eu acho que é isso. Isso é uma coisa magnífica, poderosa, assim, que a gente tem hoje em dia que as pessoas não percebem, que é importantíssimo para que a gente possa fazer uma curadoria. E eu percebi que um dos efeitos colaterais de ler bastante e de estar nessa resolução de muitos problemas complexos agora da vida, que eu acho que toda a vida tem problemas complexos, porque a complexidade vai aumentando conforme a tua responsabilidade vai aumentando, né? Então, sempre tem um nível de complexidade na vida, mas muitas coisas complexas para resolver, coisas assim do governo, de gente, lidar com demandas que o governo tem que te auxiliar no sentido de resolver, de é terrível, é muita burocracia. Então, eu percebi que conforme eu vou lendo, o meu cérebro começou, como eu tô dormindo também muito pouco, né? Você sabe que eu durmo pouco. Ele vai apagando coisas da minha mente, ou, sabe, tipo assim, ó, isso aqui ele vai guardando no HD reserva. E eu vou ficando com a mente limpa. Então, às vezes eu penso assim, cara, o que que eu acabei de ler? Foi. Aí vou fazer a resenha aqui pra vocês, eu dou uma olhada nas coisas que eu marquei. Eu até desisti dos post-it, aqueles de marcar de plástico. Não porque são ruins, são ótimos, eu preciso deles. Mas assim, ó, uma que ficou insustentável, porque eu tô lendo muitos livros, então eu teria que ter uma infinidade de post-it. A Fernanda, qual presente eu te dou? Post-it transparente de marcar livro. Marca páginas de post-it. Não aqueles de papel. Porque, gente, aquilo ali é infinito. Eu preciso de infinito. Fora que leva muito tempo pra marcar e eu preciso otimizar o meu tempo de leitura. Então eu tô só na caneta e às vezes nem a caneta. Tipo, porque, gente, é um volume muito grande de leitura. E o teu cérebro, ele não consegue digerir tanta informação. Então ele vai apagando o HD dele diário, as coisas, e vai deixando ali num HD reserva. Eu tenho é nítido na minha mente que é assim, nítido. E eu vou esquecendo coisas triviais. Tipo assim, ontem eu conversei com a Vi. Por exemplo, eu tava contando o carro. A Vi tava falando sobre a memória. E na hora de falar Vi, eu sabia que era Vi, mas não vinha na minha boca eu tinha a palavra. Eu ficava, meu Deus, como é que é o nome dela? Eu falei, não, deixa, eu vou lembrar. Porque o teu cérebro, ele meio que deixou limpo o espaço de memória do dia para que eu consiga ocupar mais tempo ali, entendeu? Então, assim, ó, por exemplo, eu não tô conseguindo acompanhar Instagram. Eu não tô conseguindo postar. Quem tá postando no meu Instagram, quem tá respondendo as coisas no meu Instagram, geralmente é a minha filha. Quando for alguém que mandar inbox e eu for responder e não for eu, provavelmente ela vai me mostrar. Vai ser mais ou menos eu que vou estar respondendo ali, tá? Mas ela que tá mais assim, porque eu não consigo. Gente, eu não consigo acompanhar os posts das pessoas, dos meus amigos, inclusive. Não consigo. É muita informação curta. E o teu cérebro foi feito para ter informações longas. Então, o Instagram, 30 minutos no dia, para quem tá lendo normalmente, como uma pessoa normal,
Ou como uma pessoa extraordinária no Brasil, né? Porque uma pessoa que lê mais de 2 livros no ano já é extraordinária no Brasil. Mas já é demais, entendeu? Então, assim, ó, tu poderia ler, ficar no Instagram 30 minutos, tranquilamente acabou. Mas a gente não fica 30 minutos. E o teu cérebro, ele começa a bugar, entendeu? Porque ele sabe que a informação importante é aquela informação recorrente, com começo, meio e fim. Mas tu tá enchendo o cérebro de pequenas informações, de uma gama muito grande. Entendeu? Então eu percebi que a minha memória começou a fazer esse detox diário. Incrível, incrível. Ela vai, tipo assim, ó, eliminando coisas simples, né? Claro, as básicas que da vida toda eu tenho, mas tipo assim, às vezes o nome de alguém conhecido. Tu fica assim. Eu já tava, né, ruim de memória. Sabe? Não, tá. Aí vem. Eu tenho que buscar a informação. Buscar. Então eu tô fazendo uma higiene mental. TikTok, meu Deus. É bom, tu pode utilizar. Eu quero botar bastante resenha lá, sim. Mas, dependendo do teu objetivo de vida, é muito importante tu ter compromisso com o teu sim. Compromisso com assim, que nem Deus me deu uma missão e um... Ah, vizinho, porque eu com a moto, vai ser complicado. Ter compromisso com o teu sim, porque assim, Deus te deu. Eu esqueci quem é que fala isso. Deus me deu um cavalo e uma missão. Se eu matar o cavalo, né? Então o teu corpo é o cavalo. Tem que andar. Se tu descuidar muito disso, se tu não tiver um mínimo de cuidado com o teu corpo, também é irresponsabilidade com aquilo que Deus te deu. Se tu não tiver. Então, assim, são muitas gamas da vida que a gente precisa ter responsabilidade, né? Que a gente às vezes fala assim, fulano não tem muita modéstia, né? Não se veste com modéstia, quer dizer, pensar em como a sua roupa tem impacto na vida dos outros, o excesso de sensualidade, que às vezes aquilo pode transparecer, pode ser desconfortável para outras pessoas. É ruim, mas também não cuidar do corpo é ruim. É um pecado. Ou outra coisa, não cuidar da mente, do intelecto. Deus fala, né? Você não é. Deus não vai ser menos. Não vai se importar menos com o pecado que é de quem não quer ser intelectualmente ativo. Entendeu? Pra ele é um pecado tão grande quanto outros pecados. Tu não ter preocupação com o intelecto, não utilizar o cérebro que ele te deu, né? Então eu vou finalizar aqui que o vídeo já tá longo. E meu vizinho começou com a moto dele. Mas assim, resumindo, eu queria trazer essas percepções de vocês e dizer que por isso que muitas vezes eu não tô conseguindo trazer todos os vídeos das semanas aqui, mas eu já estou compilando tudo no meu, organizando tudo pra trazer pra vocês agora no meio do ano. Informações, né? Então, que eu quero trazer todos os vídeos da semana de leitura, com algumas percepções de leitura cada semana. A resenha, assim, geral dos livros que eu li, pra vocês verem. Tô lendo bastante aquela série do Emílio, né? Que é uma série curta, mas com muita profundidade, né? Do Emílio na escrita e com o alívio que é ler ficção. Nossa, é um carinho no coração. E vou trazer também pra vocês aqui as percepções, assim, esporádicas, que nem eu fiz agora aqui, com menos edição, pra gente ter uma conversa mais... Vocês podem ligar aqui o telefone, botar, né, enquanto tô fazendo as coisas do dia a dia. Mas, assim, diretos pra eu também poder falar mais sobre o que tá acontecendo aqui pra vocês, tá? Então, por isso que eu quero dizer, vou reorganizar aqui as gravações. Eu também quero trazer no meio do ano, porque a gente sempre faz no final do ano, né? Até eu nem fiz. Como que eu tenho organizado o meu planner, como que tem ficado o planner que eu falei que ia postar aqui, não botei pra vocês, o PDF, eu tenho um valor simbólico que eu tô... Toda vez que você quiser auxiliar comprando qualquer coisa a partir do meu link da Amazon, você me ajuda. E comprando algum produto meu, eu vou deixar sempre o e-mail aqui. Eu acho que eu vou acabar colocando os meus conteúdos dentro de uma plataforma pra ficar mais fácil. Esses assim que é PDF, né? Então eu tenho o PDF do meu planner de parede. E vamos fazer aqui um passo a passo do planner que eu faço no papel eu mesma, tá? No meio do ano, porque meio do ano é onde a gente já perdeu a estribeira de tudo, onde nada tá mais organizado. Então eu quero trazer isso pra vocês aqui, né? Como que eu organizo eu mesma, faço o meu próprio planner, geralmente eu não compro, porque às vezes é difícil de achar um planner que tenha tudo que eu gostaria. E eu vou trazer aqui pra vocês se organizarem. Então, eu quero dizer que vão ter esses vídeos aqui, estão todos sendo planejados para serem executados. E quero que vocês tenham paciência e vocês aproveitem o conteúdo o máximo possível e deixem as suas participações aqui nos comentários. Né? Eu tô reconstruindo a biblioteca, quero ajudar outras pessoas a construir a biblioteca deles, né? Depois disso tudo que aconteceu. E gostaria muito de que a gente tivesse uma parte mais colaborativa aqui, no sentido de toda vez que alguém chegar aqui, deixar aqui nos comentários as suas percepções, as suas correções, as suas opiniões com relação a qualquer coisa, sempre com o foco. Eu dizia isso muito no começo, quando eu comecei a gravar vídeo, né? Eu até nem excluí as coisas que eu já gravei, assim, mais antigas.
é que nunca tomem as resenhas dos livros como a verdade absoluta de resenha, eu digo, né? Não da verdade que o livro traz, mas absoluta da resenha. Porque cada pessoa vai ter uma percepção, assim, de acordo com a sua vida daquele livro, apesar de que... Desculpa aí. Apesar de que a gente tem uma verdade absoluta, então aquilo ali é central no livro, e assim, difícil... Ó, esse livro trata disso, né? Isso é verdade, mas tu vai ter muito mais percepções. Quando tu relê esse livro, tu vai ter outras percepções. Tirando a Bíblia, que renova todo dia, né? Então isso aí é muito mais verdade para a Bíblia do que para qualquer outra coisa, mas todos os livros são assim, tu vai ter muitas ideias e percepções, talvez até o momento que tu tá lendo, daqui a pouco eu consegui ler todo aquele capítulo reto e pensar bem, aquele capítulo tu leu enquanto tava no carro, no ônibus, tu não teve todas as percepções, não lembrou de falar, então é importante que tenha essa colaboração total aqui. E eu te convido a prestar mais atenção na tua comunidade para ver a necessidade que muitas vezes o teu mindset, que as pessoas falam, o teu conhecimento pode trazer e agregar na vida do outro, sabe? Talvez aquela pessoa não consiga pagar uma curadoria sobre, por exemplo, medicina, direito, contabilidade, ou às vezes até sobre a gestão da casa, né? Como tu faz. E tu auxiliando, falando sobre aquilo ali, conversando, abrindo pra pessoa como que tu faz, aquilo abre a mente daquela pessoa, aquilo faz aquela pessoa pensar em outras possibilidades, sabe? Então, presta mais atenção no compartilhamento do teu conhecimento com os outros, de quanto isso pode auxiliar aquela pessoa. Porque a gente não é um fim em si próprio. Tem um filme, é o Lucy, que fala sobre que o ser humano tem esse propósito de absorver a informação e repassar para as próximas gerações. E isso eu concordo que é muito verdade. De que quanto mais a gente vai passando aquelas informações para os outros, maior as pessoas vão ficando. E melhor, porque tu nunca vai conseguir ter toda a vivência e a percepção que aquela pessoa teve das coisas, entende? Então eu queria só ter essa conversa hoje com vocês, aqui rapidamente. E agradecer, né, vocês que quem chegou até aqui ao final, pedir que vocês se inscrevam no canal, muita gente assiste e não se inscreve. E aguardem os próximos vídeos dessa jornada maluca de ler um livro por semana.